Que história é essa? De o cristão dizer, eu não vou orar mais, não vem atrás de mim, me pedir para orar pelo teu filho, pela tua filha, se você votou em tal candidato, em tal partido. Porque se você votou em tal partido, em tal candidato, é porque você pensa como eles. Então eu não vou orar mais pelos seus filhos, pelos seus netos se estiverem doentes. Se o seu filho estiver preso nas drogas, não vem me pedir para orar por ele, porque eu não vou, porque você votou em alguém que é a favor da liberação das drogas. Que história é essa? Que papo de cristão maroto é esse? Olá, meu amado, minha amada, glória a Deus, amém? Graça e paz para você. Sou o pastor Luiz Augusto e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso que você viu no comecinho do vídeo, amém? Antes, pedi a você para deixar o seu like, para ouvir a mensagem até o final, amém? E depois, se você quiser compartilhar com seus amigos nas redes sociais, amém? Quero ler Tiago, capítulo 4, aleluia. Quero ler versículo 15 em diante. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia. Sabe, Tiago está decorrendo sobre a falibilidade dos projetos humanos. O homem faz projetos. E a Bíblia está dizendo que os projetos do homem é falho. Homem natural. Só que aqui eu não quero falar do homem natural, porque eu sou um servo de Jesus Cristo. Então eu quero falar daqueles que servem a Deus, ou que deveriam servir a Deus, porque aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A primeira pergunta que eu faço é, será que Jesus deixaria de orar por alguém que votasse num candidato diferente do dele? Lembra da mulher sírio-fenícia? Jesus caminhava, ela ia atrás dele gritando, falando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos, não aguentando mais o silêncio de Jesus, falou, Senhor, despede essa mulher logo, essa mulher está perturbando muito aqui, está criando um escândalo. Despede ela. Ela não era hebreia, ela não era israelita. Ela era de outra nação. Ela pensava diferente, ela tinha costume diferente. Escute. E ela fala que a filha está muito doente. Jesus fala, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha o linguajar que Jesus usa para essa mulher. E a mulher fala, mas os cachorrinhos comem na mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fala, que fé que essa mulher tem? Vai, a sua petição foi aceita. E a filha é curada. Sabe, eu tenho visto por aí, algumas pessoas postaram, de pastores, ou pseudo-pastores, não sei, dizendo que não vão orar mais por filhos e netos de pessoas que votaram em candidatos contrários dele. Não quero falar o nome para não ter problema, para não ser derrubado. Porque são candidatos que pensam diferente do candidato delas, são candidatos que são a favor de algumas coisas que o outro é contra. E por causa disso ela não vai orar, porque a pessoa não se importa com a vida da criança, se ela votou num candidato que não se importa. Em primeiro lugar, amado, eu quero dizer para você que eu não compactuo com esse pensamento. Eu sou servo do Senhor, sirvo a Jesus. E eu estou aqui nesse versículo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E se eu sou chamado por Deus para pregar a palavra, para orar pelas pessoas, eu devo orar por todo mundo. Independentemente se a pessoa que vem me pedir oração votou em quem eu votei ou não. Independentemente se a pessoa que vem me pedir oração congrega comigo ou não. Sabe, eu não posso pautar as minhas ações em Deus nesse patamar humano.
Isso é um absurdo, isso é um escândalo. Só que eu estou aqui para dizer para você, meu amado, minha amada, que nem todos são assim. Existem muitos homens e mulheres de Deus que não estão levando essa causa para esse lado, que estão sabendo fazer diferença, estão sabendo diferenciar uma causa humana e uma causa espiritual. Sabe que está entendendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo principado e potestade das regiões celestiais. Eu não compactuo com esse tipo de pensamento. Eu vou orar, eu oro por aquele que pensa igual a mim, por aquele que pensa diferente. Eu oro. Eu não acuso, eu não condeno e nem culpo a ninguém pelas atitudes que tomaram ou em quem depositou o seu voto. Isso é particular de cada um. Então, meu amado, minha amada, isso é um absurdo. No meu entender, não são pastores. Se dizem, mas não são. Porque nós não estamos aqui, como eu tenho dito sempre no Bom Dia à Vida, que nós não estamos aqui para criar um curral eleitoral. O meu chamado é pregar o evangelho. Como pastor, eu prego o evangelho. Como pastor, eu sou chamado a apresentar a Cristo para você o evangelho. Como ser humano, como cidadão é uma coisa, mas eu preciso aprender a separar eu, pastor, chamado por Deus, e eu, cidadão brasileiro. Eu preciso aprender a separar essas coisas. Eu não posso confundir isso. E para isso eu preciso de sabedoria. Porque se eu não aprendo a separar, em vez de eu trazer as pessoas a Cristo, eu afasto elas de Cristo. Como muitos estão fazendo. Então, meu amado, minha amada, esse vídeo é para falar isso para você, que eu não compactuo com esse pensamento. Para mim não importa o candidato que você votou, se foi o mesmo que eu ou se foi outro. Para mim não importa se a sua cor é a mesma que a minha ou é outra. Para mim não importa se você é flamenguista ou se você é vascaíno. Não importa. O que importa para mim é que o meu Jesus te ama e eu também tenho que te amar. Sabe, foram prender Jesus e Pedro tirou da espada e arrancou a orelha de Pedro. E Jesus colocou, e arrancou a orelha de Malco. E Jesus colocou a orelha dele no lugar. Jesus não compactuou com aquilo. É isso que a gente precisa aprender e entender e amadurecer para isso. Porque quando eu começo a pensar no mesmo modo, do olho por olho, dente por dente, eu estou fugindo da palavra de Cristo. Porque não é mais olho por olho, dente por dente. Ah, pastor, então o senhor está a favor? Não estou a favor de nada. Eu não posso dizer que vai acontecer um monte de coisa que não aconteceu. Porque senão eu estou igual a todo mundo. Eu preciso crer naquele, porque além de eu ser cidadão, eu sou servo de Cristo. E eu preciso entender que tudo acontece dentro do domínio e da vontade de Deus. Ora, quando as coisas boas acontecem, é vontade de Deus, quando as coisas ruins acontecem, não é? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece vai cooperar para o meu bem. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu preciso crer no que diz a Bíblia. Olha, eu sou cristão ou não sou? Eu sirvo a Deus ou não sirvo? Essa é a maturidade que a gente precisa entender e ganhar. Ah, pastor, mas cristão não podia votar em fulano. Quem disse que ele não podia votar em fulano? Onde está escrito isso? Ah, não, porque os princípios de fulano não são os princípios cristãos. E aí? Quantas coisas você faz de errado também? Ou você não faz nada de errado? Não estou dizendo que quem votou, votou errado. Não é isso que eu estou dizendo. Porque a gente tem que olhar para nós. É muito fácil olhar para fora. É muito fácil apontar para o irmão e mostrar o erro dele. Difícil é eu apontar para mim e achar o meu erro. Porque eu sempre me acho melhor que A e B. Isso é um defeito nosso, humano. Mas quando eu faço como Isaías e começo a olhar para mim, eu começo a ver que eu tenho defeitos tão piores quanto o outro tem. E aí quando eu acho esse defeito, eu não tenho mais tempo para olhar para o defeito do outro.
Porque eu preciso agora olhar para a cruz, para receber o perdão e o conserto da minha vida. E é isso que está faltando para nós, olhar para Cristo. Aquele, pois, que sabe fazer do bem e não faz, comete pecado. Então, meu amado, eu vou orar por você, independentemente de quem você votou. Eu vou orar pelo governante do Brasil, independente de quem foi. E não é orar para que quebre, é orar para Deus abençoar, é orar para Deus dar sabedoria, é orar para Deus conduzir. Eu vou continuar orando do mesmo jeito que eu orava, porque é isso que a Bíblia me manda fazer. Eu vou continuar respeitando, porque é isso que a Bíblia me manda fazer. Então, meu amado, me desculpe, eu não posso compactuar com isso. Eu quero orar agora. Bendito Deus, te louvamos, te glorificamos. Abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Me faz crer e entender nas coisas do Senhor. Tudo está no seu controle e no seu domínio. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu preciso acreditar que o Senhor governa todas as coisas. Todas as coisas o Senhor governa. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, nos ensina a nos amarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.